Vou primeiro dar uma Bíblia com a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor Jesus. Ontem que estava aqui, eu queria falar que estava muito feliz com os irmãos que estavam aqui ontem e hoje eu venho repetir novamente. Muito feliz no meu coração por vocês estar aqui novamente hoje, juntamente com nós aqui para adorar esse Deus. Porque isso é o melhor que nós podemos fazer para o nosso Senhor. Sem memória, eu quero que os irmãos abram bem no livro de Mateus 26, versículo 36. Aleluia. Sou grato a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que nos tem recebido aqui, nos acolheu e tem nos ajudado muito espiritualmente. Eu creio que a igreja também tem orado pela minha vida, pela vida de todos aqui também. Nós oramos pela vida de cada um, porque nós somos dependentes de oração, nós vivemos debaixo de oração. Então, eu agradeço a todos vocês que um dia lembrou de colocar o meu nome em oração, e peço que sempre quando você estiver orando, que ore por mim, pela minha família, para que a gente consiga manter sempre o foco que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, versículo 36. Aleluia. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora podeis vigiar comigo? Vigiar e orar, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-o de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partarmos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, os 12, e com ele grande multidão com espada e porretas, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prender-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te salvo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, por essa palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. E quando eu falo, irmãos, que me alegro de vocês estar aqui,
no decorrer da pregação vocês vão entender o motivo por que eu me alegro com a presença de vocês nesse lugar. A palavra do Senhor, direcionada para nós nessa noite, ela vem nos explicando o motivo ao qual Jesus, quando está no Getsemane, ali ele se entristece, E quando eu olho para essa palavra de Jesus ali triste, eu venho pensar lá no livro do Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 5, quando ali Deus escolhe Moisés, e Arão para poder tirar um povo que estava sendo escravo no Egito. A história começa no livro de Êxodo, capítulo 5, e vem até no livro de Mateus, que termina o Velho Testamento, no livro onde começa o Novo Testamento, no livro de Mateus. A história ela vem em todos os livros falando de um povo o qual Deus tinha um zelo por eles, mas eles muitas vezes desprezavam o desejo do Senhor. E eu vejo que muitas vezes pregadores, talvez por falta de conhecimento ou por expressão de palavra, muitos pregadores expressam que Moisés libertou o povo do Egito, mas Moisés não libertou o povo do Egito, ele tirou só o povo do Egito. E por um certo de caminhar, segundo os historiadores, foi em torno aí de 600 mil homens. Muitos falam que entre mulheres, jovens e idosos poderia chegar até 3 milhões de pessoas. Nós vemos que é uma grande quantidade, mas pela uma humanidade completa não é nada. E Moisés nessa caminhada, ele se ira, ele se entristece, ele peca, não consegue levar o povo até onde Deus tinha determinado. Chega a um certo ponto que ele morre e não entra na terra prometida. E por aí nós conseguimos ver que foi conduzido por muitos e muitos outros homens na Bíblia, que nós conhecemos histórias de reis, juízes que conduziam aquele povo, e um povo que ia bem um certo tempo, depois voltava para o pecado e tudo ia novamente começando assim. E isso chegando até aonde começa o Novo Testamento, que fala da vida de Jesus. Nós podemos ver que o povo que Deus conduzia naquele tempo era um povo que o povo tinha um zelo. Deus tinha um zelo por aquele povo, era um povo escolhido, um povo a qual Deus tinha falado com Abrão, que era um povo que Deus ia dar a Abrão uma nação escolhida, qual seria uma nação guiada por Deus. Mas muitas vezes, nem sempre o querer de Deus o povo anda naquilo que o Senhor quer, os mandamentos do Senhor. Muitas vezes, pela jornada, se desvia pelo escolhido. Aí quando eu chego nesse livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, que fala que Jesus do Getsemane, ali ele já se depara com situações que ele está vendo de um povo qual há muito tempo já vem percorrendo, e Deus fazendo grandes milagres, sinais no meio daquele povo, e eles não mudam as suas estratégias. Eu vejo que Jesus, quando ele vem pela sua caminhada, ele vem pregando as boas novas, pregando salvação, curando, fazendo milagre, e nem por isso o povo deixava a vaidade, o pecado, e adorava ele de verdade. Poucos foram os que seguiram Jesus. Por isso que muitas vezes hoje nós chegamos na igreja, pastor, e olhamos na igreja e muitas vezes deparamos e falamos: mas essa igreja está com tantas poucas pessoas. Você vai num baile, não há lugar para
você entrar quase ali e sentar. Você vai no rodeio, é difícil para você alcançar uma bancada que você possa sentar, se não for um em cima do outro. Nós olhamos aqui, essas cadeiras, a metade ocupada e a metade vazia. Mas isso não é de nós se espantar, pastor, porque não foi diferente com Jesus. Jesus pregava a palavra, realizava milagre, fazia maravilhas no meio do povo, e poucos eram que seguiam, poucos eram que aceitavam a palavra. Então hoje não é diferente. Por isso que quando eu falo que eu me alegro com vocês estar aqui, porque vocês são esse povo que anda com Jesus. Vocês é o povo que aceita a luta com Jesus. Aí quando eu olho para essa passagem, Jesus fala que ele vai ao monte orar, e ele fala que ele entristece e angustia, fica angustiado, aquela aflição, por saber que está chegando um momento. E eu creio assim que muitas vezes ele olha sabendo tudo o que vai acontecer. Muitas vezes ele olha e pensa dentro de si: Pai, eu poderia ter mais um tanto desse, para ver se eu conseguiria ganhar mais esse povo, para que esse povo pudesse realizar mais milagres no meio desse povo, para ver se ele se converteria. Talvez não está na Bíblia que seja isso, mas isso é um pensamento meu, pastor, porque ele queria, aonde ele passava, ele queria que o povo se convertia e vinha seguir, ouvia a palavra do Senhor. E ali ele entristecendo o coração, ele fala que ele vai orar, e ele ora ao Pai e pede que, se possível fosse, passe dele aquele cálice. Porque, irmãos, é o que eu estou falando, esse cálice muitas vezes seria um tempo a mais para ele caminhar. Porque se nós for olhar o cálice do Senhor, que ele fala, o cálice de Deus é a ira de Deus com o povo. Sodoma e Gomorra experimentou o cálice do Senhor, a ira. O povo, no tempo de Noé também, a ira do Senhor também foi o cálice do Senhor, foi derramado e destruiu toda aquela nação. Só sobrou Noé e a sua família. Porque Deus, Ele é misericordioso, mas também Ele é fogo consumidor. Ele se ira. A ira de Deus não é a ira do homem, uma ira qual nós ficamos irados muitas vezes por pequenas coisas, mas a ira de Deus, quando Ele determina, muitas vezes tem que ser com muita oração para você mover o coração dele para ele voltar atrás. Eu vejo que quando Jesus entristece e fala com ele, se possível for, passa esse cálice, mas ele ali no mesmo momento ele fala: mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E ele ora ao Pai todo momento. Eu creio que nas palavras dele, ele apresenta para o Senhor toda a humanidade, mas ali ele está falando muitas vezes com o Senhor: meu Pai, eu não posso morrer somente pelo povo de Israel, eu não posso morrer somente para essa turma de 600 mil homens. Há nações que precisam de mim. E ele vai e ora a Deus, e Deus ouve a oração dele. Por que eu falo que Deus ouve a oração dele, irmãos? Porque quando o Senhor ele é levado à cruz, ao madeiro, e é morto, ali cumpre-se as Escrituras, e nós podemos ver que no livro de Atos, capítulo 2, fala que o povo estava reunido e o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo enche a casa,
E ali tinha muitos homens de vários lugares. Vamos falar assim na nossa conhecimento, que seja talvez aí japoneses, paraguaio, argentino, brasileiro. Vamos falar assim para ficar mais fácil, porque muitos que conduziam o povo lutavam pelo povo de Israel, mas nós não pertencíamos a Israel, nós pertencíamos ao Brasil. E aí nós podemos ver que quando é tomado pelo Espírito Santo ali, e o Espírito Santo desce, a palavra diz que todos foi tomado numa língua, o qual todos falavam numa língua, e o qual o outro que ouvia falava, mas ele não é hebreu, por que ele está falando na nossa língua? E eles entendiam perfeitamente. Será que nesse momento ali alguém não falou na língua portuguesa? Aleluia. Estava ali presente, Deus ouviu a oração, nós fomos aceitos, porque, irmãos, quando nós pregamos passagem bíblica, pregamos as histórias do Velho Testamento, eu já escutei pessoas falar: o que eu tenho a ver com o povo de Israel? Não foi eu que crucifiquei Jesus, não foi eu que pequei, porque acha que nós estamos aqui, mas nós não temos culpa. Jesus, ele não morreu só para o povo de Israel, ele morreu para a humanidade inteira. Aleluia. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo assim, que Moisés guiou uma pequena multidão, Jesus morreu por uma grande multidão, e através da morte de Jesus nos deu o direito de sermos filhos de Deus, aceitar Ele como o nosso Salvador, de aceitar Ele como nosso Salvador, o caminho para onde nós lutamos, corremos, pregamos, pensando numa nova Jerusalém, um dia entrar na nova Jerusalém. Ele nos deu essa porta aberta para nós. Ele abriu uma porta onde não tinha uma porta para o povo brasileiro entrar. Ele abriu uma porta onde não tinha porta para, muitas vezes, o traficante que hoje está aí no mundo, amanhã se arrepender do seu pecado e entrar. Muitas vezes a prostituta, que hoje nós estamos aqui pregando, ela está num ponto, muitas vezes esperando ali para fazer mais um pecado, mas no dia do amanhã ela pode se arrepender e ela também tem direito. A morte de Jesus, quando ele morre, ele leva todos os nossos pecados, nos liberta do jugo da lei, da condenação do homem, do jugo qual muitas vezes, que se uma mulher prostituísse ou um homem prostituísse, era apedrejado à morte, não tinha perdão, não tinha segunda chance. Muitas vezes o homem, muitas vezes se deitava com outro homem, era apedrejado, era levado à morte, mas ele abriu um caminho aonde está. Se você se arrepender dos seus pecados e voltar, você tem direito da salvação. Só que não é assim. Eu me arrependo do meu pecado. Ah, sim, eu me arrependi do meu pecado. A tua palavra diz que se eu se arrepender, eu tenho o direito da salvação. Eu prostituí hoje e me arrependi. Quando for amanhã, eu estou fazendo a mesma coisa e novamente eu me arrependo. Não. Para nós podemos pensar que é assim, mas para Deus não. Ele conhece os nossos corações. E Ele entristece e chora. Ele entristece por um motivo, porque ali Ele sabia que estavam os discípulos dele, quem andou junto com Ele, caminhou junto com Ele, viu os milagres que Ele fez,
sabendo que o homem qual falava que jamais abandonaria ele, ele já sabia que ele ia o trair. Ele sabia que um dos 12 que andava com ele ia trair ele. Mas a maneira que ele ia trair é a maneira mais dolorida que tem. Porque muitas vezes um beijo, a qual muitas vezes é um símbolo de amor, um símbolo de gratidão, um símbolo qual você chega numa pessoa e sauda ele com um beijo. É um símbolo de amor. Ele usa um símbolo de amor para atrair aquele que andou todos os tempos. E o amor de Jesus é tão grande, irmãos, que ele poderia ter muitas vezes ali repreendido a Judas, mas ele ainda fala: amigo, amigo. Ele tem ainda esse amor no coração. Um homem qual vem beijar o teu rosto, usar um símbolo de amor por traição, e ele ainda fala amigo. Ele chama de amigo ainda. Mas isso me abre também uma visão que nem todos que se diz amigo é o que te ajuda, porque esse se dizia amigo de Jesus. Ontem Deus tocou no meu coração na hora da oração aqui que eu levantei, de falar para a igreja que muitas vezes nós procuramos conforto onde não há conforto, palavras de conforto para nossos corações aonde não há palavras. Muitas vezes nós vamos atrás de um amigo para desabafar o nosso coração com ele, achando que nós vamos ter um conforto em nosso coração, e muitas vezes nós se decepcionamos, porque ele fala algo que não é o que nós queremos ouvir, e se diz o nosso amigo. Se nós olhar no livro, de aleluias, glória a Deus, de Ló, aleluias, a palavra fala que os amigos dele foram os que mais desprezaram ele na hora do momento, os que ele sentia amigo. Então, irmãos, existem amigos, mas o verdadeiro amigo é o Senhor. Tem coisas que você não pode confiar em amigos carnais. Tem coisas que você não deve falar para o teu amigo: o meu melhor amigo. Mas o seu melhor amigo é o Senhor. Dependendo da situação que você estiver passando, dependendo aquilo que você estiver aflito, que você está querendo uma palavra de conforto, vai para o teu quarto, fala com o teu amigo que é Jesus. Aleluia. Que eu garanto para você que ele vai te responder com essa palavra. Aleluia. Que a Bíblia é a boca do Senhor falando com nós. Só há um lugar que você pode buscar uma palavra para o teu coração que você não vai se decepcionar. É dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem para os nossos corações como refrigério. Ainda que você estiver buscando algo que muitas vezes você está atribulado, mas quando você abre a palavra do Senhor, é porque é o sinal que o Espírito Santo já está habitando em você. Porque senão você não ia abrir a palavra do Senhor. E quando o Espírito Santo habita, que você abre a palavra do Senhor, a palavra vem direcionada para aquilo que você pede, e aquilo te dá um refrigério, aquilo te dá uma calma, aquilo te dá uma tranquilidade, e te dá uma esperança maior. Nós estive conversando
O irmão César na portaria esses dias, né, fora, sobre o serviço, né, e falando que tem momentos que a gente se depara com situações que a gente começa a querer buscar um homem. Estou desempregado, me parece serviço, e você não tem paciência de esperar no Senhor, começa a correr para lá e para cá, vai um vai o outro. Isso aconteceu comigo agora esses dias. Falei para o meu menino, falei, Juliano, você vai atrás do cara, conversa com ele, o homem vai construir uma piscina, vai, você passa o telefone dele para mim, o celular não está aqui, está lá na obra, já eu vou lá. Falei para o meu menino, vai com ele lá e vai passar o nome para você. O meu menino foi lá com ele. Ele demorou mais de meia hora para passar o nome para o meu menino, rodando para lá e para cá, eu cheguei, aí ele ficou sem graça e não passou o número. Passou o número, é esse daqui, liga para ele. Quando eu fui ver, você sabe por que ele não passou o número, pastor? Porque ele tinha interesse de fazer a piscina. Aí eu corri para um outro lugar, me falaram uma outra piscina, eu corri. Quando eu chego lá, procuro quem construiu, a mesma pessoa. Converso com a senhora que estava lá, ela falou assim, eles estão para o Rio, volta mais tarde. Deus tocou no meu coração, falei, então tá, eu vou em casa, mais tarde eu passo aí. Deus tocou no meu coração, falei, Senhor, se for da tua vontade, tudo vai dar certo. Se não for, acabei esquecendo de passar lá. Quando eu volto na casa no outro dia, quem está lá, começando a piscina, o mesmo homem que não queria passar o número para mim. Então nós estamos assim, rodeados disso daí. Muitas vezes o cara se faz de amigo do irmão, um pintor, abraça você, mas quando você vai lá pegar um homem, ele já atravessou a tua frente e está pegando. Ele pergunta o preço que você deu e faz um preço menor só para derrubar você. E abraça, para não ter teu amigo. Por isso que eu falo, irmãos, amigo é Jesus. E Jesus, ele abraça a nossa causa. Ele morreu na cruz por mim, por você, por todos que estão fora. E eu creio que a morte de Jesus não foi em vão. Ainda no dia, até o dia dele voltar, algo sobrenatural vai acontecer em cima dessa terra. Algo sobrenatural vai acontecer em cima dessa terra, que pessoas que muitas vezes nós pensamos que não há meio de se converter, vai estar pregando a palavra do Senhor. Porque Jesus não morreu em vão. Ele não morreu só por essas poucas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu creio, mas nós nunca podemos deixar de pregar a palavra, de lembrar esse povo aí fora, de falar para esse povo aí fora, que Jesus morreu por eles também, para que Jesus, no dia dele voltar, não ser mais um dia de tristeza,